Queridos irmãos, esse mês de janeiro nós estamos trazendo algumas mensagens que possam nos balizar para nós andarmos aí durante esse ano com um planejamento daquilo que nós queremos alcançar nesse ano de 2021. Nós iniciamos, portanto, com os nossos planos e projetos, onde nós falamos sobre quem controla a nossa vida. Depois, a segunda mensagem referente a essa temática que eu estou trazendo para a igreja foi sobre escolhas ruins, caminhos de morte. E hoje achei pertinente, dentro desse contexto, falar um pouco sobre seguindo em frente, porque se nós estamos querendo avançar nesse ano que se inicia, nós precisamos seguir em frente. Talvez esse não seja um conceito muito conhecido de vocês, no sentido de que seguir em frente, vocês podem imaginar, não é apenas você seguir com a vida, sua rotina, seu dia a dia. Você acorda de manhã cedo, você vai para o trabalho, você volta para casa, você vai cuidar da sua casa, a rotina é a mesma. E você pode dizer, estou seguindo a vida. Mas não é assim. A vida, ela é uma construção, onde nós sempre temos diante de nós desafios, onde nós sempre temos diante de nós motivações para seguir, onde nós sempre temos diante de nós um alvo para ser alcançado. A mesmice, a rotina, não é seguir em frente, é estagnar, é você simplesmente parar no tempo, fazer aquilo que você sempre fez. Tem pessoas que ficam num estado bem pior. Tem pessoas que, devido a alguns acontecimentos na sua vida, param até a sua própria rotina, o seu trabalho, seus relacionamentos, seus planos, seus sonhos, para tudo. Por quê? Porque algo aconteceu e a pessoa não consegue passar, não consegue ultrapassar aquilo que aconteceu na sua vida. Eu assisti um filme, nós vamos já ler o texto, tá, irmãos? Estou aqui fazendo só uma introdução. Eu assisti um filme na HBO, acho que semana passada. É um filme que já deve ser bem conhecido de vocês. O ator principal é o Ben Affleck. E o nome do filme é Caminho de Volta. Não sei quem assistiu aqui. E o personagem principal desse filme, ele foi um jovem muito talentoso na high school. E ele, um dos melhores jogadores de basquete da sua escola, ele foi convidado para a universidade para ser jogador de futebol, e ele não aceitou, porque o pai, ele não tinha uma boa convivência com o pai, e para maltratar o pai, ele não aceitou. E esse jovem se envolveu com drogas. E quem tirou ele das drogas foi a esposa. Ele casou depois, e a esposa foi quem resgatou esse rapaz, esse jovem. E eles tiveram um filho. E esse filho, com 9 anos, veio a morrer com câncer na cabeça. E a vida, segundo eu consegui entender desse filme, a vida do personagem principal
simplesmente parou ali, neste passado. Ele não conseguiu superar esse momento de dor da sua vida. E toda a sua vida daí para frente, ela passou a girar em torno desse fato, da morte do filho. E isso destruiu o casamento. E ele virou um alcoólatra. E ele não conseguiu superar. Tentaram resgatá-lo como treinador de um time, mas ele acabou caindo novamente. E assim a sua vida foi destruída. No final, tentam resgatá-lo. E ele começa uma nova vida. Depois que ele inicia um tratamento para se recuperar. Essa história, irmãos, me fez pensar um pouco, porque a vida desse personagem é a vida de muitos, talvez até um de nós aqui, talvez um de vocês que estão assistindo hoje. Seja uma vida em que algo aconteceu e que tudo agora, a partir daquele momento, o seu olhar para o futuro, o horizonte da sua vida deixou de existir, porque o seu olhar está sempre num ponto no passado. Sempre num ponto no passado. E assim você não consegue seguir em frente. Não consegue. Tem um texto de Paulo, escreveu aos Filipenses, abra aí. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Que diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Interessante esse texto de Paulo, porque fala exatamente sobre isso, nos faz pensar exatamente sobre isso que nós estamos querendo trazer para os irmãos nessa noite. E se nós formos pensar em termos de Bíblia, a Bíblia sempre nos desafia a avançar, sempre é para frente, sempre é olhar para frente. Jesus, ele diz: ide, vai. Ele diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então sempre é um desafio que nós não estarmos olhando para o passado, voltando para o passado, mas sempre um olhar para o futuro. E aqui em Paulo nós encontramos algumas ações que ele nos fala sobre essa questão. Ele fala o verbo prosseguir aqui. Quando ele diz, logo no início, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Esse verbo, essa ação, ela tem um sentido de perseguir. É aquela atitude que se toma para realmente alcançar aquilo que você quer. Esse verbo prosseguir, ela dá uma conotação de que durante a nossa caminhada, muitas vezes, nós vamos encontrar lutas e dificuldades. Mas mesmo encontrando essas lutas e essas dificuldades, nós não vamos desistir daquilo que nós estamos querendo alcançar. O verbo prosseguir nos dá essa visão,
este sentido de nós irmos, mas irmos sempre sabendo que nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, né? Mas nós não podemos desistir no meio do caminho. Portanto, nós precisamos, para prosseguir, o que nos faz vencer, na verdade, que faz nós perseguirmos, nós não desistirmos, é a motivação do seu coração. Quando você estabeleceu uma meta para a sua vida, quando você estabeleceu um alvo para a sua vida, qual foi a motivação do seu coração naquele momento, para que assim você possa, por meio dessa motivação, você se conduzir de uma forma tranquila, né, durante todo o processo que você está buscando. Qual é a motivação do seu coração? Paulo aqui tinha uma motivação. Sabe qual era a motivação de Paulo? Ele diz: eu prossigo para quê? Para conquistar. Não é isso? Ele queria conquistar. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também, o que diz? Fui conquistado. Então a motivação dele era conquistar aquilo que ele recebeu de Cristo, que era a salvação. Então ele tinha um alvo. Veja lá no final, ele diz: prossigo para onde? Para o alvo. Mas ele persegue esse alvo mesmo. Nós conhecemos as lutas, as dificuldades, nós sabemos a vida de Paulo, o ministério de Paulo, nós sabemos por tudo aquilo que ele passou, e ele aqui pode dizer que isto que ele está dizendo, mesmo com tudo que ele passou, ele vai dizer: eu tenho um alvo, e o que me motiva para eu alcançar esse alvo é conquistar aquilo para o qual Jesus já me conquistou. Ele me salvou, ele me resgatou, ele me chamou para o ministério, e a minha conquista é exatamente essa que Jesus me deu: a salvação em Cristo Jesus. Então, esse conquistar é tomar posse. Não é só você chegar onde você queria chegar, mas é ser proprietário, dono, é tomar posse daquilo que você estabeleceu para a sua vida. Qual é a motivação da sua vida para esse ano de 2021? Você tem alguma? Você tem algum alvo? Você já estabeleceu algum alvo? Você já projetou algum alvo? Planejou, sonhou? Mas qual é a motivação? E onde Cristo está nesta motivação do seu coração? Porque a motivação de Paulo não era só conquistar, mas era conquistar aquilo para o qual Cristo já o havia conquistado. Cristo está como centro da sua motivação. Onde está? Qual é a sua motivação e onde está Cristo na sua motivação? O segundo verbo que vem aqui, irmãos, é o verbo esquecer. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ora, irmãos, como é que eu posso avançar olhando para trás? Como é que eu posso avançar se o meu olhar, o meu alvo, o meu foco está ainda no passado, em alguma coisa que aconteceu lá no passado? Esse verbo, se nós pudéssemos traduzir literalmente, ele para nós seria deslembrar. Eu não sei se tem isso no português, não é? Deslembrar é tirar da memória, tirar da lembrança, é deixar para trás, né? E como Jesus, né, como a palavra de Deus, ela é forte nesse sentido, porque não apenas ela diz para nós avançarmos,
Mas a palavra de Deus sempre nos desafia que nessa caminhada nós não devemos estar olhando para trás, mas sempre olhando para frente. Ou seja, o alvo, quando nós estabelecemos para a nossa vida, não é um alvo para trás, né? O alvo é para frente. Para se alcançar o alvo, não se pode olhar para o passado. Tanto esquecer não é trazer o passado para o futuro. A segunda coisa que Paulo nos ensina aqui, nesse texto, é esquecer. Como podemos esquecer, irmãos, coisas que nos feriram mortalmente? Às vezes a dor na alma é tão forte, é tão grande, e que a nossa alma morre. Ela se despedaça a tal ponto que a gente não consegue juntar novamente os pedaços dela. Existem momentos na vida da gente que a gente passa por isso, né? Como é que a gente pode esquecer? Ninguém pode esquecer isso. Eu vou deixar essa interrogação para responder daqui a pouco para vocês. Tá? Você ainda carrega com você essa carga de passado? Ainda carrega? O terceiro verbo que Paulo coloca aqui nesse texto é avançar. E aí você pode dizer assim, pastor, mas prosseguir e avançar não é a mesma coisa? Nesse contexto que Paulo está colocando aqui, não é. Não é a mesma coisa. Porque esse avançar é você seguir em uma direção, tá? Então você tem um alvo, você segue. Seguir em uma direção. Você está avançando. Mas é uma direção em que você não vai se desviar dela, nem para um lado, nem para o outro. Nem para a direita, nem para a esquerda. O seu olhar está fixo. É seguir naquela direção. E o prosseguir é quando você encontra as lutas e as dificuldades e você persiste. Então você está avançando, mas você encontra ali, né, uma dificuldade, uma luta, um problema, você quer desistir. Então você prossegue. Então a diferença que Paulo coloca para a gente é exatamente essa. Nós vamos avançar para o alvo, para conquistar esse alvo, mas em determinados momentos da nossa caminhada, nós vamos ter que persistir, né, ter resistência para superarmos aquele momento. Então são três verbos que nos colocam diante das situações que eu sei que muitos de nós aqui passaram, ou ainda vivem isso, e ainda estão estagnados na vida, não conseguem seguir em frente. Eu quero compartilhar com vocês dois textos da palavra de Deus, que eles têm alguma coisa em comum, que às vezes você pode olhar e dizer assim, mas não tem nada a ver um texto com o outro. Mas são dois textos que mostram dois personagens da palavra de Deus que seguiram em frente, apesar das situações. Abra aí em João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8.
partir do versículo 1, conta a história de uma mulher que ela é conhecida aqui como mulher adúltera. E ela aqui nessa história diz o seguinte: Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Não é a primeira pedra, que lhe atire pedra. E tornando-a a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Qual foi a ordem de Jesus aqui? Segue em frente. Vai, segue em frente. Mas eu quero tirar duas lições desse texto que são pertinentes ao tema que eu estou trazendo aqui para a nossa reflexão. A primeira lição é que todas as pessoas, elas têm uma história. Todos nós, todas as pessoas do mundo, elas têm uma história. Se vocês forem pensar um pouco na história dessa mulher, ela foi pega em adultério, pela lei tinha que ser morta, apedrejada. E as pessoas que levaram essa mulher até Jesus eram pecadoras tanto quanto aquela mulher. Mas se você for observar um pouco a história, da forma como você pode ver, a intenção daquelas pessoas era apedrejar aquela mulher, pela lei. A intenção era apedrejar a mulher. E Jesus, naquele momento em que ele foi questionado 2 vezes, ele perguntou para eles: quem não tiver pecado, atire uma pedra. E ali as pessoas foram saindo, dos mais velhos aos mais novos, foram saindo. E eu fico pensando, irmãos, que naquele momento, é claro, está bem claro no texto, é que aquelas pessoas, no momento que Jesus falou para elas, olharam para a sua história de vida, olharam para o seu passado, olharam para a vida, tudo aquilo que eles fizeram, e a consciência pesou naquele momento. Por quê? Porque eles enxergaram que eles tinham uma história, e essa história da vida delas, dessas pessoas, é que fizeram com que elas não seguissem em frente. Pararam. Não apedrejaram aquela mulher. E ao contrário, elas voltaram atrás. Voltaram para trás. Esse texto, portanto, ele fala para mim
que, assim como todas aquelas pessoas, e esse texto deixa claro que quando ele fala da idade, né, que ele está querendo falar aqui de que não existe exceção entre as pessoas que não tem uma história que faça com que essa história paralise a pessoa no tempo. Às vezes é porque você passou por uma situação de perda de uma pessoa querida. Às vezes você sonhou com seu filho, que seu filho seria um profissional, sei lá, alguma coisa que você queria, desejava no seu coração, e seu filho simplesmente não foi aquilo que você pensou. Às vezes é um lar destruído, uma família destruída. Sempre um ponto de dor lá no passado, que faz com que você sofra. Outro dia eu vi aí nas redes sociais a diferença entre a dor e o sofrimento. Eu não sei quem ouviu, foi colocado. Porque a dor, todos nós temos, são aqueles momentos que nós passamos, quando nós temos uma doença, por exemplo, incurável, quando nós perdemos uma pessoa, quando nós brigamos com alguém, quando nós temos alguma coisa que nos traz essa dor interior na alma, todos nós temos. Mas o sofrimento é quando você carrega essa dor ao longo do tempo. A dor aconteceu lá naquele momento, mas o sofrimento é o sentimento daquilo que aconteceu. Todos nós temos momentos assim. Às vezes uma mágoa muito forte, às vezes uma pessoa que você confiava, um amigo que você confiava, que lhe traiu, e aquilo, como aquele caso do filme que eu assisti, da perda daquele filho com câncer. Todos nós temos uma história com isso. E dentro dessa história, nós não nos perdoamos. Dentro dessa história, nós continuamos sofrendo, porque existe ali sentimentos mais profundos dentro de nós, que fazem com que nós não venhamos a nos libertar daquela situação. Pode ser um perdão pessoal, sentimento de culpa. Receber o perdão. Perdão é um dos instrumentos mais poderosos de cura do ser humano. Chama-se perdão. Às vezes você não consegue avançar por causa disso. E aqui nesse momento, que todas aquelas pessoas olharam para o seu passado, eles não buscaram perdão. E porque não encontraram perdão, eles simplesmente desistiram de avançar. E sabe o que é que eu aprendo aqui também com esse texto? Não apenas que todas as pessoas têm uma história que nos paralisa no tempo, que estagna a nossa caminhada, que impede a gente de seguir em frente. Não apenas todos nós temos uma história, mas todos nós precisamos ter consciência dessa história. Veja o texto aqui, irmãos, eu acho interessante isso, quando a gente analisa o texto. Versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados por quem?
pela própria consciência. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os mais novos. Consciência. Muitas vezes nós estamos nesse estado, e eu entendo que naquele momento ali, irmãos, que eles chegaram e que iam apedrejar aquela mulher, eles não tinham ainda a consciência do seu passado. Eles só tomaram, a ficha só caiu, eles só reconheceram o seu problema, a sua dificuldade, no momento em que eles foram apontados. Olha para o teu passado, olha para a tua história. E ali eles tomaram consciência. E eu entendo que a gente só pode, o primeiro passo para que a gente possa seguir em frente, o primeiro passo é ter consciência daquilo que nos impede de seguir. É o primeiro passo. Porque quando você toma consciência, você só tem dois caminhos. Ou você procura se libertar daquilo que está impedindo seguir em frente. Ou você faz como aquelas pessoas fizeram, você volta atrás, você mergulha cada vez mais no problema que você vivencia e que lhe impede de seguir em frente, de avançar. Só existem esses dois caminhos. Qual foi o caminho que eles escolheram? Voltar atrás, de mergulhar, de continuar. E eu fico pensando no personagem do filme que eu falei, porque foi exatamente isso que ele escolheu para a sua vida. Ele escolheu voltar atrás, de mergulhar, e cada vez mais que ele voltava ao passado, ele se afundava cada vez mais. Ele não conseguia avançar mais. Já no final do filme, a psicóloga pergunta para ele: você não consegue nem pronunciar o nome do seu filho? Tamanho era o sofrimento que ele passava. Esse texto, portanto, ele me ensina essas lições aqui. Uma outra coisa que eu entendo aqui, dentro dessa temática, é que, irmãos, quando a gente toma consciência da nossa vida, do nosso passado, que a gente precisa se libertar, a gente está vivendo no meio de pessoas. A gente está vivendo no meio de pessoas se relacionando com pessoas. E essas pessoas com quem nós nos relacionamos também passam por mesmos problemas. Aquela mulher, ela vivia no meio deles. E ela passava pelo mesmo problema deles, o pecado. Não é que eles fossem adúlteros, porque possivelmente eram também. Mas o pecado. E quando nós vivemos, portanto, no mesmo meio, onde todos nós temos uma história, pode não ser a mesma história, mas que nos traz o mesmo fim, nós não podemos estar apontando ninguém, ou acusando ninguém. Às vezes a gente diz assim: fulano é muito fraco, né? Fulano é muito mole, né? Se deixa abater por qualquer coisa, não consegue vencer, superar, não consegue levantar a cabeça. E nós nos colocamos ali como deuses, porque só Deus é quem tem o direito de julgar as pessoas, nesse sentido, porque só Ele conhece o coração de cada um. Só Deus é juiz. Quando nós nos colocamos no lugar de Deus, a gente faz esse julgamento, a gente condena as pessoas.
O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: Tiago, irmão de Jesus, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Por isso, irmãos, eu quero tirar uma última lição desse texto, para olhar para o segundo texto. Quando a gente toma consciência do nosso problema, como eu falei, a gente pode parar de perseguir o alvo e retornar, como eu falei. Foi o que os escribas e fariseus fizeram, né? E aí mergulharam ainda mais, né, na sua história, mas podem procurar ajuda. E essa ajuda que nós devemos procurar é a ajuda de Cristo, porque só Jesus é quem pode tocar na nossa alma, fortalecer a nossa alma, para que nós possamos superar essas lutas que nós enfrentamos e nos fazem parar. Eu olho para essa mulher aqui. Quando Jesus perguntou a ela e disse: mulher, alguém, me diz o texto aqui, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Interessante, irmãos, por que aquela mulher naquele momento não foi embora também? O problema dela estava resolvido. Estava ou não estava? O problema dela estava resolvido. Ela chegou ali, foi jogada ali para o lado de Jesus, no centro ali com Jesus. Ela ia ser morta por apedrejamento. De repente as pessoas começaram a largar suas pedras no chão, jogaram no chão suas pedras e foram embora. E não ficou ninguém. E Jesus olhou assim: o que tem teus acusadores? Não ficou ninguém. E por que ela não foi embora? Porque ela queria seguir em frente. E para seguir em frente ela precisava do perdão de Deus. E ela sabia que só Jesus ali, naquele momento, poderia dar o perdão a ela para que ela pudesse seguir em frente na sua vida. E Jesus disse assim: ninguém te condenou? E ele disse assim: nem eu te condeno, portanto vai e não peques mais. Jesus concedeu a ela o perdão, porque ela ficou, sabe aonde? Do lado de Jesus. Quando todos foram embora, quando todos abandonaram aquele momento ali, aquela cena, voltaram para suas vidinhas, ela, consciente do seu problema, consciente da sua vida pregressa, da sua história de vida, do pecado dela, ela permaneceu em pé ali ao lado de Jesus. Por quê? Ela precisava tirar aquele peso. Ela precisava aliviar a sua alma. E a gente sabe, irmãos, Jesus, ele mesmo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. O que é que ele diz? E eu vos aliviarei. Aquela mulher precisava de alívio. Aquela mulher, ela precisava ser olhada de outra forma pela sociedade. Porque as pessoas olhavam para ela e enxergavam, sabe o quê? Olha a pecadora. Olha a mulher adúltera.
Talvez você olhe assim. Talvez você pense assim até de si mesmo. Você tenha vergonha do seu passado. Que as pessoas podem estar pensando, falando, dizendo sobre a sua vida. Mas tenha certeza de uma coisa, queridos. Jesus não tem vergonha de você. E Ele está aqui. Ele está presente, Ele está conosco. Para que nós possamos chegar próximos a Ele, para sermos aliviados, e recebermos dele aquilo que nós precisamos receber para seguir em frente, tirar o peso das nossas costas, para que a gente possa andar. E aquela mulher, irmãos, ela precisava disso, e ela sabia que só quem poderia fazer isso era Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: só quem pode, se você está nessa situação, se você tem o seu passado, eu sei que todos nós temos, como eu falei aqui, todos nós temos uma história que lhe prende, lhe acorrenta. Existe alguém que pode quebrar essa corrente. Existe alguém que pode abrir esse cadeado. É o único que tem a chave desse cadeado do seu coração, da sua alma, para aliviar a sua dor e o seu sofrimento. Essa pessoa é Jesus. Fique como aquela mulher. Busque o melhor. Estar ao lado de Jesus. O apóstolo Paulo, ali no 2 Coríntios capítulo 17, aliás, versículos, no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Eu fico imaginando com aquela mulher a partir daquele momento ali na vida dela. Quando ela passou a olhar a vida de uma forma diferente, todas as coisas agora se fizeram novas, porque ela não olhou mais para trás. Que Jesus disse aqui: vai, segue em frente e não peques mais. Ele está dizendo exatamente isso: vai, segue em frente e não olha o quê? Para trás. Não peques mais. Não olha mais para trás. Eis que agora tudo se fez novo. No momento em que você está sentindo isso, que está impedindo você de andar, de seguir em frente, de prosseguir, de avançar, você precisa chegar mais perto de Jesus, de Cristo. Só Ele tem a chave do seu coração para que Ele possa abrir esse cadeado e soltar as correntes que estão prendendo a sua história, aos fatos que estão impedindo você de seguir em frente. Eu quero concluir, irmãos, com um outro personagem da Bíblia, que está em 2 Samuel capítulo 12, que também seguiu em frente. Esse personagem se chama Davi. Davi, ali no 2 Samuel capítulo 12, Natan confronta Davi com o seu pecado. Essa história é conhecida de vocês. E naquele momento que ele é confrontado com o seu pecado, que ele diz que ele reconhece, ele toma consciência do seu erro, ele toma consciência do seu pecado. Mas ali naquele momento Deus derrama um juízo sobre ele. E o juízo é a morte do filho, fruto do adultério de Betseba.
E quando, depois que o menino nasce, o menino já tem aí um ano, por aí, Deus o fere mortalmente. Diz o texto, segundo Samuel capítulo 2. O fere mortalmente. E Davi o que é que faz? Ele se prostra diante de Deus. Ele ora, ele jejua. Ele passa 7 dias ali, orando e jejuando. E o filho morre. Teve um momento na vida de Davi que ele perdeu outro filho muito conhecido, chamado Absalão. Quando ele perdeu Absalão, irmãos, Absalão era o filho amado de Davi. E tudo que Absalão aprontou contra Davi, mesmo assim, Davi amava Absalão. E quando Absalão foi morto na batalha, ele chorou, ele se prostrou, ele entrou em depressão, ele se trancou e ele gritava no quarto: Absalão, Absalão, meu filho. Ali em 2 Samuel capítulo 19, versículos de 1 a 8. E ele chorava amargurado, depressivo, e foi preciso que o seu general Joabe chamasse a atenção dele. Por quê? Veja, irmãos, o prejuízo quando nós não conseguimos avançar e quando nós ficamos presos ao passar da nossa história. Davi ia perdendo os seus homens, o seu exército todo. Davi ia perdendo a sua coroa. Davi ia perdendo as pessoas que ele amava. Estava nessa situação. Veja aí 2 Coríntios capítulo 19, a partir do versículo 1, a gente vai chegar ali lá na frente. Ele vai dizer: estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Aí entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e a vida das tuas concubinas, amando tu os teus inimigos e odiando os teus amigos. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração dos teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Irmãos, vejam isso aí. Às vezes a gente está tão focado nesse sentimento do passado, que nós abandonamos aqueles que nós amamos. Nós somos tão egoístas no sentimento, pela nossa dor, nosso sofrimento, que nós deixamos de olhar para as pessoas que nós amamos, que nós queremos bem. E muitas vezes, nessa luta, como aconteceu com esse personagem do filme, ele perdeu a esposa que o resgatou das drogas. Ele perdeu os amigos porque se envolveu com o álcool. Ele perdeu tudo, o seu emprego, a sua integridade, a confiança que as pessoas tinham nele. E isso acontece, irmãos, muitas vezes nós estamos nessa situação. Às vezes, inconscientemente, mas estamos nessa situação. E nós perdemos filhos, perdemos amigos, perdemos emprego, perdemos pessoas que amamos, pessoas que são próximas de nós. Nós afastamos essas pessoas.
Davi quase perde. Se não fosse Joabe chegar ali, tivesse chamado a atenção dele. Mas quando ele pecou com Betseba, que ele teve seu filho, que Deus feriu, a história foi diferente. Porque ele tinha consciência do seu pecado. Natã o havia confrontado, assim como Jesus confrontou aqueles homens que iam apedrejar aquela mulher. Natã, ele confrontou Davi. Davi tinha consciência do seu pecado. Mesmo assim, ele lutou pelo filho. Mesmo sabendo, como diz ele em Salmos, muitas vezes, que ele sofria interiormente pelo pecado, mas ele lutou, ele não abandonou as pessoas que amavam naquele momento ali. Ele lutou pelo seu filho. E quando ele perdeu o filho, ele não fez como fez ali com Absalão. Diz a história que ele levantou-se, tomou banho, trocou de roupa, foi para o templo, adorou a Deus, voltou para casa, e depois que ele adorou a Deus, é que ele foi comer em casa. Davi seguiu em frente. Davi seguiu em frente. Mas o que é que nós aprendemos com isso aqui? Nós aprendemos que, vejam aí, 2 Samuel capítulo 12, versículo 16. Até o versículo número 20. Segundo Samuel 12, 16 a 20. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Eu aprendo aqui, irmãos, que depois que nós nos achegamos a Cristo, nós tomamos consciência da nossa história, do nosso passado. Quando Cristo nos alivia de todo esse problema que nós vivenciamos, que nos impede de seguir em frente, nós precisamos nos fortalecer. E aqui eu aprendo que muitas vezes nós buscamos nos fortalecer apenas espiritualmente. E Davi aqui, ele nos ensina que nós precisamos nos fortalecer emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Aqui diz no versículo 20: levantou-se da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor, adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu.
A primeira coisa, quando ele tomou consciência, foi que ele parou de chorar. Ele parou de implorar. Ele parou de clamar. E ele serenamente, equilibrado agora emocionalmente, porque ele já tinha tomado consciência do seu erro, ele sabia qual era o juízo de Deus sobre o erro que ele havia cometido. Ele serenamente, sem choro, sem clamor, sem dor, ele se levanta. Forte agora emocionalmente. E agora forte emocionalmente, quem foi que ele buscou? Deus. Para se fortalecer espiritualmente. Ele se lavou, porque nós não podemos nos apresentar diante de Deus com a nossa imundícia. Ele se limpou, ele colocou vestes limpas. O sentido aqui é de ter se purificado para se apresentar diante de Deus, porque Deus exige isso, que a gente se purifique para nos apresentarmos diante dele. E ele então, limpo, já emocionalmente equilibrado, arrependido do seu pecado, perdoado, porque Deus o perdoou naquele momento que ele confessou o pecado. Ele agora vai à presença de Deus. E naquele momento ali, sabe o que ele faz? Ele não murmura. Ele não questiona a morte da criança. Sabe o que ele faz? Ele adora a Deus. Nossa, você já sentiu como você perdeu alguém muito querido e você adorou a Deus por causa disso? Ou você chorou, perguntou, por que sim? Ou você alguma vez fez como Jó, Deus me deu, Deus me tirou? Ele adorou a Deus também. Sabe por quê? A vontade de Deus, por mais que você não entenda, por mais que seja contrário a tudo que você queira, imagine, pense ou deseja, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Sempre. E Davi foi ali à presença dele e o adorou. E só depois que ele serviu a Deus, que ele se lavou, ele trocou as suas vestes, ele se limpou, só depois que ele serviu a Deus, o adorou, foi que ele foi cuidar de si mesmo. E ali ele se alimentou, se fortaleceu fisicamente. Irmãos, para nós prosseguirmos em frente, nós precisamos também nos fortalecer emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. O cuidado é integral com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Não existe cuidado só de um lado. Existe um cuidado integral, que nós não podemos relaxar. Só assim, fortes, perdoados, aliviados, com Jesus conosco, nós podemos então obedecer à voz de Cristo. Vai, segue em frente e não olha mais para trás. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Curvem suas cabeças.